Paz seja com todos, seu amigo Pastor Jackson Martins, com o Momento Teológico Efatá. Carta aos Romanos, capítulo de número 5 e versículo 12, assim diz a palavra de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós fizemos o vídeo A Origem do Pecado, parte 1. Estamos agora para trazer a consequência e a origem do pecado na terra. Com a entrada do pecado, com o homem desobedecendo a única ordenança que havia na época no Jardim das Delícias de Deus, no Éden, que ficava na Mesopotâmia, nós vamos ver a origem do pecado, o pecado original. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: Da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra certamente significa com certeza. Então a gente aprendeu que o inimigo que gerou o pecado no céu entrou na terra, seduziu o homem, e quando o homem come do fruto, ele gera o pecado na terra. E o pecado, ainda que tem perdão pelo poder de Deus e a purificação pelo sangue de Jesus, ele gera consequência. E a consequência maior, conforme está em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. E em Isaías 59:1 diz que o pecado nos afasta de Deus. E nós temos 3 tipos de morte antes de a gente avançar. Morte física, que é voltar ao pó. Morte espiritual, que é o afastamento do homem de Deus. E a morte eterna, conforme Apocalipse capítulo 21 e versículo 27. A morte eterna é o lago de fogo e enxofre. Então, o pecado original nasce no Jardim do Éden, quando na origem, no Bereshit, no Gênesis, o homem passa a ser pecaminoso. O homem passa a contrair, ele adquire uma natureza de pecado quando ele cai, quando ele desobedece a Deus. E está escrito na palavra de Deus, aqui mesmo em Romanos, no capítulo de número 3, e versículo de número 10. Como está escrito: não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente, fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Em Eclesiastes 7:20 está escrito que não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, nós somos de origem pecaminosa e o pecado, ele nos atrai pela concupiscência, conforme Tiago capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Então, nós precisamos compreender que a origem do pecado, ela vai trazer as consequências, maldições sobre a terra, aumento de dor no parto da mulher, o homem comendo fruto da terra com o suor do rosto. E nós percebemos que a obra do Senhor precisa ser concluída para que o pecado que nos afasta de Deus caia por terra. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos da obra redentora do Senhor Jesus para que o pecado não venha nos dominar, para que a consequência desse pecado não venha impedir que venhamos viver a bênção de Deus. Aqui em Romanos mesmo, no capítulo 5, em versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos
justos. Então, tem solução para o pecado, e a solução é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E em Hebreus capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz assim a palavra: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, fazendo o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Oh, glória! E é lá que ele quer que nós venhamos assentar com ele também. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos compreender a nossa origem pecaminosa, nós precisamos correr para Cristo, correr para a cruz, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pode purificar os nossos pecados e fazer com que nós assentemos com Ele na glória eterna. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a vencer pecados que nos dominam há dias, meses, anos, décadas, para que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, bendito, santo e todo-poderoso. Nós aprendemos, meu Deus, que a origem do pecado no céu deu origem ao pecado na terra. E através do pecado, meu Deus, toda a humanidade fez pecadora em Adão, mas toda a humanidade é redimida do pecado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós entregamos a nossa vida a Ti e pedimos: arranca todo pecado que nos afasta do Senhor, nos aproxima da Tua graça, da Tua presença, derrama sobre cada um de nós o Teu Espírito, para que possamos andar conforme a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, para que não possamos provar da morte eterna, mas viver a vida eterna na glória do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém, Senhor. Muito obrigado e graças a Deus. Deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreva e até a próxima oportunidade aqui no Momento Teológico Efatá. Fica na bênção e na paz, forte abraço e viva para sempre Ele, o Senhor Jesus.